Olá, amados! Nós estamos continuando a nossa série de mensagens sobre direção divina. Olha, nós entendemos que nesse momento, nesse tempo de grandes transformações, de grandes mudanças, de grandes expectativas, onde nós muitas vezes não sabemos que decisões tomar, entendemos que precisávamos mergulhar, precisarmos estudar, precisarmos viver e entender uma direção divina para as nossas vidas. E nós começamos falando de começar de onde nós estamos e depois nós falamos sobre para que nós possamos olhar os sinais que estavam aí à nossa volta e depois nós falamos sobre permanecer na presença de Deus. E hoje nós vamos estar falando, sobre essa direção divina para que a gente possa avançar para o nosso destino, para que a gente possa alcançar, para que a gente possa começar a tomar decisões, passos para o destino. E hoje vai ser a nossa mensagem. A palavra Greg Groeschel, ele fala: você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Nós vamos estar aqui lendo a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Eu queria que você pudesse aí abrir a sua Bíblia, né? Gênesis 12, a partir do 1, a Bíblia diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa que te dei, que teu pai, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam em essas terras. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém. Vamos ficar por aqui. Daqui a pouco nós vamos retornar aí com a leitura da palavra de Deus. Nós vamos exatamente falar sobre avançar para um destino que Deus tem para a nossa vida, um destino que Deus tem para você. E é interessante que Abraão, ele estava lá no seu tempo, com a sua família, talvez num momento bom, num momento de comodismo, num momento seguro, num momento de estar perto das coisas que ele conhecia. E Deus, ele dá um entendimento, faz um chamado para Abraão, para que ele pudesse sair da sua casa, da sua tenda, com a sua família, e pudesse ir a um lugar que Deus tinha determinado aqui para a vida de Abraão. É interessante que tudo isso, preparando essa mensagem essa semana, me fez lembrar que quando também há um tempo atrás, que eu estava
ainda não era nem pastor, eu estava cuidando de uma célula, e aquela célula começou a crescer, e o meu pastor na época perguntou: e aí, Wellington, o que é que vai ser a célula? Eu falei: olha, vai ser uma congregação. E aí a gente começou um processo de montar aquela congregação, e foi algo tão interessante porque quando eu dei o primeiro passo, eu comecei a visualizar, a sonhar, a declarar aquilo ia se tornar. Deus, ele começou a suprir todas as coisas necessárias. Deus mandou pessoas para ajudar, Deus mandou os recursos para a gente comprar o material, o equipamento. E depois de algum tempo, né, que eu voltei para a minha igreja, e estava lá implantando um trabalho também com células, com líderes, e aí veio o convite para ir para Monte Oreb, e aí a gente entendeu que era também um chamado de Deus da gente ir para Monte Oreb, e foi algo muito interessante, porque isso nos levou a crescimento, ao meu crescimento, ao crescimento da minha esposa, dos meus filhos, né? Nessa semana nós completamos 8 anos, e tudo isso me faz lembrar, porque a história de Abraão, ele estava saindo da sua casa, né? Ele estava saindo daquele lugar que parecia ser um lugar cômodo, ser um lugar bom, mas ele estava indo para aquilo que Deus estava chamando para ele. E quando nós entendemos isso, que Deus está nos chamando para um lugar muito especial, nós precisamos aceitar isso com muita disposição. E entendendo isso, para que nós possamos avançar para o nosso chamado, Francisco de Assis, ele diz o seguinte: comece fazendo o que é necessário, então o que é possível, e de repente você está fazendo o impossível. Ralph Waldo Emerson, ele diz: não vá para onde o caminho pode te levar, siga antes para onde não existe caminho algum e deixe o rastro. E Abraão, ele estava lá, né, em Harã, e mais ou menos Abraão, ele percorreu, né, 800 quilômetros, não tinha como ele percorrer em linha reta. Depois você pode pesquisar, olhar isso no mapa. Então ele foi para aquele caminho, era um caminho que normalmente os viajantes faziam, os comerciantes faziam, era por isso que ali onde estava Israel, Jerusalém, Canaã, era um lugar totalmente muito disputado, porque era um lugar onde havia várias caravanas, era um lugar de que as pessoas queriam estar ali. Mas Abraão, ele não sabia ainda para onde Deus queria que ele fosse. Mas ele foi tomando decisões, começando a sua caminhada. Entenda, Deus, ele só vai mostrar para você o que ele quer quando nós decidimos dar o primeiro passo de obediência. Como eu contei aqui a minha história, Deus, ele só supriu os recursos que eu precisava para começar aquela congregação, que eu precisava para vir para Monte Oreb, quando eu aceitei, quando eu decidi, quando eu quis, quando eu entendi, é isso que Deus quer para a minha vida, é isso que Deus quer para a minha família, eu vou. Então, em vários momentos na minha vida, eu percebo que o cuidado de Deus, que o suprimento das coisas de Deus, vem quando nós damos o primeiro passo. Então é isso que eu quero te incentivar nessa noite, para que você possa avançar na direção de Deus, entendendo que quando você obedece o chamado de Deus, Deus, ele vai suprir as coisas necessárias para a sua caminhada, para a sua jornada, para a sua vida. Para que você possa avançar para o seu destino, tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que então o Senhor disse a Abraão: olha, nós precisamos ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Às vezes tem pessoas que se emocionam, que são sensíveis emocional, mas nós precisamos ter uma sensibilidade espiritual de ouvir a voz de Deus. Olha, se você não tem entendido, se você não tem escutado, se você não para você ter sido difícil ouvir a voz de Deus, você precisa tomar algumas decisões. Você precisa
buscar o Senhor. Você precisa, às vezes, fazer um voto com Deus, de jejuar, de orar mais, de buscar o Senhor. É algo espiritual. Não tem como você buscar Deus através da sua própria força. Não tem como você ser sensível a Deus gastando mais tempo em coisas que você sabe que vai te tirar a paz de Deus. Então, seja sensível. Olha, existem tantas pessoas que às vezes a gente está pregando, falando, né? Elas estão sensíveis, elas estão ouvindo a voz de Deus, elas estão tomando decisões, elas estão orando, elas estão jejuando, elas estão assumindo um compromisso com Deus, porque elas estão sensíveis à voz de Deus. Você é sensível à voz de Deus? Você consegue ouvir a voz de Deus? Você consegue compreender que é Deus que está te falando? É interessante que quando nós éramos crianças, não sei se isso aconteceu com você, né? Às vezes meu pai, ele estava bem longe e dava um grito, Wellington! E eu já sabia que era a voz do meu pai que estava me chamando. Da mesma maneira, talvez possa ter acontecido com você. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. A sensibilidade emocional pode atrapalhar o espiritual, mas a sensibilidade espiritual, ela precisa ser alinhada ao emocional. Ela pode alinhar ao emocional. Então, você não pode ser movido pelo seu emocional. Você precisa ser movido pelo aquilo que Deus está falando para você. Ah, não, agora eu quero, fiquei emocionada por aquilo. Não. Você pode se emocionar é importante, mas você precisa ser dirigido pelo propósito de Deus na sua vida. Comece, disponibilize, tenha disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal. A Bíblia fala que Deus chamou Abraão e falou, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Olha, não existe nenhum crescimento, não existe nenhum avanço sem renúncia. Você precisa renunciar. É uma decisão, é uma escolha, é um caminho. Você quer crescer? Você vai precisar renunciar a algumas coisas. Você vai precisar tomar a disciplina de algumas coisas. Olha, a decisão que você faz, a disciplina que você toma, às vezes seja mais simples, às vezes como escovar um dente, que vai te preservar de muitas doenças na sua boca. Assim também como o hábito de você ler a Bíblia, de você orar, o hábito de você ser organizado. Tudo isso vai te trazer benefícios, tudo isso vai te trazer crescimento, mas para fazer isso, você vai precisar renunciar a outras coisas. Você vai precisar renunciar, às vezes, o bem-estar, às vezes, aquela hora que você chega, ah, não, eu quero descansar agora, cheguei em casa. Não, pode ser um momento que Deus está separando, pedindo para que você possa entregar mais, abençoar mais. Olha, todo domingo pela manhã nós temos a nossa escola teológica. É 10 horas da manhã. Você tem a oportunidade de aprender, de crescer. Só que você precisa renunciar às vezes o sono, renunciar às vezes um programa que você gosta. Mas quando você faz isso, você está investindo também no seu crescimento. Greg Groeschel, ele diz o seguinte, para dar um passo em direção ao seu destino, talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança. Deus está dizendo, ó, sai da tua terra, Abraão, e vá para o lugar que eu vou te mostrar. É isso que Deus está querendo que você obedeça, que você ouça, que você entenda, para nós recebermos a direção, para que você possa viver por fé, entendendo, tendo experiências com Deus. Olha, Deus está querendo ter experiências com você. Deus está querendo que você aprenda a confiar nele. Deus está querendo que você aprenda coisas novas com ele. Entenda que ele vai suprir. Mas para que isso ocorra, você precisa sair da sua zona de conforto. Não tem como Deus falar se você está tão bem aí. Deus está mandando, saia e vá.
A obediência em fé para arriscar através do desconhecido. Deus ele fala para Abraão: vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha, de fato é uma decisão bem difícil. Às vezes Deus até diz: olha, eu quero que você vá para esse lugar. E muitas vezes nós até questionamos com Deus. Só que Abraão, né? E foi por isso que Abraão ele se tornou o pai da fé, porque ele foi chamado para ir para um lugar, para fazer coisas que Deus não mostrou clareza para ele o que ia acontecer. Às vezes nós ficamos pensando no final das coisas. Olha, como é que vai ser no final? Mas o que Deus está querendo, o que Deus está mostrando para a gente, é que nós precisamos dar um passo de cada vez com Ele. Um passo de cada vez. É um passo hoje, é outro passo amanhã, é um passo de obediência. Obedeça. Tome a decisão de obedecer ao Senhor. Confie no Senhor. Creia que a cada momento Deus vai te mostrar qual é o próximo passo. Da onde vai vir os recursos. Como Ele vai te ajudar. Olha, há muito tempo atrás, eu nem sabia, mas eu comecei a ler a Bíblia, ler um capítulo, ler um versículo, ler um livro, ler a Bíblia toda. Eu nem sabia que tudo isso ia me trazer entendimento, conhecimento, e hoje eu me tornar um pregador, um pastor, um mensageiro da palavra de Deus. Olha, às vezes é uma decisão, é uma escolha, é uma obediência que vai te levar a um passo de cada vez, que vai te levar para a direção de Deus. Olha, não é um acontecimento único. Não, são decisões que você vai precisar tomar todo dia, de obedecer, e decisões que você vai precisar de não se desviar do propósito de Deus. Se Deus está te chamando para ir, você precisa se mover do lugar onde está. Olha, Deus está te chamando. Então não adianta você ficar aí duvidando, questionando. Ele está te chamando. Então você precisa se mover no nome de Jesus. Tenha visão para enxergar além de onde você está. Deus ele diz para Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha, talvez, né, aqui para Abraão foi um desafio muito grande. Abraão já tinha 75 anos de idade, ele não tinha filhos, e Deus estava aqui falando para ele: olha, eu vou te fazer um pai de uma grande nação, eu vou te fazer uma pessoa famosa. Olha, isso era muito desafiador, mas é a visão daquilo que Deus nos olha e não de como nós nos olhamos, de como a outra pessoa nos olha, de como o mundo está nos olhando. Talvez você olhe para você, ou talvez pessoas falem e olhem para você. E talvez, não, você não tem jeito, você não vai dar certo, você é um fracasso, tudo que você faz dá errado. Mas não é isso que vai determinar o teu destino, a tua visão, o teu propósito. É algo que Deus está olhando, é a visão que Deus está colocando para você. É por isso que você precisa da direção de Deus. Por isso que você precisa da direção divina para a sua vida, para que Deus possa trazer a visão dos céus para você. E aí, talvez você não precise saber da visão toda, mas você precisa saber o que é que Deus pensa de você. E você precisa dar um passo para essa visão de obediência, de crer naquilo que Deus está falando para você. Creia naquilo que Deus está falando para você. Deus, Ele está cuidando de tudo. Deus, Ele não desistiu de você. Você precisa também ter fé para confiar na providência e cuidado de Deus. A Bíblia diz lá no versículo 3: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha, você precisa parar de dar desculpa. Você precisa avançar. Você precisa começar. Você precisa ser obediente a Deus. Você precisa
tomar a decisão de confiar no Senhor. Avance! Olha, nós já falamos hoje é o quarto domingo, há 3 domingos atrás, nós falamos que você precisava tomar uma decisão, que você precisava começar de onde estava, que você precisava olhar os sinais que Deus estava dando, que você precisava permanecer na presença. Olha, foram tantas palavras maravilhosas, profundas de Deus para a sua vida. Agora Deus está te chamando para avançar. Talvez você ainda nem tomou a primeira decisão. Quero começar. Mas hoje é o dia para você tomar a decisão. Hoje é o dia para você avançar. Hoje é o dia de você sair do comodismo. Hoje é o dia de você começar a mudar a sua história, mudar a sua vida. E lá na frente você vai olhar para trás e vai pensar na decisão que você tomou, na escolha que você fez para que a sua vida fosse transformada. Chegou o tempo, chegou o momento. Lá em Hebreus 11:6 ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, nós precisamos ter fé para dar o primeiro passo. Você não precisa ter fé para concluir, porque Deus é que vai te ajudar a suprir todas as coisas. Deus vai te aperfeiçoar. Deus vai suprir a sua vida. Você precisa crer no cuidado de Deus. Você precisa crer na providência de Deus. Você precisa crer que Deus está te enviando, que Deus está querendo que você avance, que Deus está querendo que você confie nele. Você confia em Deus? Você crê em Deus? Então, obedeça. Avance. Decida. Olha, nós estamos precisando de tantas pessoas, tantas necessidades à nossa volta. Tantas pessoas precisando de uma palavra, tantas pessoas precisando, às vezes, talvez da sua ajuda, da sua cooperação. E você só precisa dar um passo. Talvez um telefonema, talvez ajudar com 1 quilo de alimento, talvez fazer uma célula online, talvez liderar uma pessoa, talvez enviar uma mensagem, talvez começar a ler a sua Bíblia, talvez você decidir orar todo dia. Avance. Tome uma decisão de fé. Tome uma decisão. Você precisa, Você precisa também de liderança para levar todos os seus com você. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Olha, talvez você possa ter pensado, olha, será que todo mundo queria ir com Abraão para um lugar que ninguém sabia que lugar é esse? Já imaginou isso? Você sair do seu habitat natural e ir para outro lugar? Olha, tem pessoas que são filhos de militares, e que precisam às vezes se deslocar, que precisam de tempos em tempo, eles precisam ir para uma outra cidade, ir para um outro lugar, e às vezes aqueles amigos, aquelas pessoas, os vizinhos que eles fizeram amizade, os amigos da escola, da faculdade, e agora eles têm que deixar para trás e ir para um outro caminho. Olha como isso às vezes é tão difícil, olha como isso às vezes é tão pesaroso. Mas Abraão, ele coloca aqui que todo mundo tinha que ir com ele. E talvez alguns acharam ruim. Mas Abraão passou segurança, mostrou liderança, mostrou que havia um propósito, havia uma direção de Deus, havia algo que Deus estava querendo fazer com ele e com toda a sua família, com todos os seus servos. E Abraão foi. Abraão foi. Você precisa mobilizar as pessoas que estão perto de você.
para ir junto, para mudar a realidade. Olha, é chamar as pessoas que estão perto com você para orar. É você, às vezes, reunir com a sua esposa, com o seu esposo e orar. É reunir com seus filhos e orar. É você tomar uma decisão de estar junto com a sua família. Às vezes é uma decisão de você, olha, a partir de agora, todos nós vamos para a igreja. Às vezes é uma liderança que nós temos que tomar. Olha, a partir de agora, nós vamos participar da nossa célula juntos. Olha, a partir de agora, nós vamos jejuar juntos. Olha, quando nós lideramos a nossa família, toda a nossa família também, ela é abençoada e ela tem uma experiência também com Deus. Foque para não desistir da jornada. Abraão atravessou a terra até o lugar do cavalo de Moré em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Olha, Abraão ele sai lá, né, da antiga Mesopotâmia e vai lá em direção a Canaã. E lá ele chega, vê os cananeus. Havia um povo mais forte, mais unido, que habitava naquele lugar. Mas Abraão continuou focando no propósito, continuou olhando. Isso é tão interessante porque em um desses momentos Deus ele leva Abraão para cima do monte e pede para que Abraão ele possa olhar de um lado e do outro. E Deus ele traz essa visão para Abraão. Ele diz: olha, tudo isso aqui vai ser seu. Olha, a sua descendência será como a areia do mar. Tudo isso vai ser seu. Deus traz essa visão, Deus planta essa visão. Nós também precisamos ter a visão de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ter a visão daquilo que nós queremos alcançar, para onde nós queremos ir. Nós precisamos de uma direção de Deus, nós precisamos avançar. Não, uma pessoa sem direção, uma pessoa sem visão, ela não vai para canto nenhum. Se você não tiver um destino para ir, qualquer lugar é um lugar, mas não é esse o lugar que Deus quer para você. É por isso que, às vezes, tantas pessoas têm desperdiçado o seu tempo, o seu dia, a sua vida, com coisas que muitas vezes estão atrapalhando, estão tirando essas pessoas do propósito, da visão, do destino que Deus tem para a vida delas. Volte, foque naquilo que Deus tem para você. Foque no alvo que Deus tem para a sua família, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua vida. Não desista, continue avançando para aquilo que Deus tem para você. Seja grato pelos presentes de Deus durante a sua jornada. Deus falou para Abraão, o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Olha, cada decisão, cada passo que Abraão estava dando, e Deus, quando ele mostrava a fidelidade dele, quando Deus aparecia para Abraão, ele erguia um altar de gratidão a Deus. Porque tudo aquilo que nós agradecemos, tudo aquilo que nós entendemos o cuidado de Deus, nós percebemos que quando nós somos gratos, aquilo vai crescer. Talvez você está vivendo um momento bem difícil, como talvez Abraão, sei lá, ele estava num lugar de pessoas estranhas, com outra língua. Ele não sabia, não tinha os familiares para pedir ajuda. Caso acontecesse alguma coisa, ele talvez estava sozinho. Mas Abraão, em cada momento do cuidado de Deus, ele era grato a Deus. Então seja grato ao Senhor. Agradeça ao Senhor.